Agora sim, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Como que você tá? Saúde física, mental? Porque hoje não é só física, né? É mental. Hoje tá todo mundo agressivo, a gente precisa se blindar, né? Pra ficar bem, né? É. Ai, que bom que eu tô conseguindo falar com você. Que legal, que legal. Mais que um professor ganhou um amigo aqui. Quero o seu bem com muito carinho e muito respeito, viu? Então vamos lá. É o seguinte, eu tô com várias situações. Eu sou. Bom, meu nome é Camila, eu sou contadora, na verdade, Que legal, e eu estou procuradora de um loteamento desde abril. que legal. Esse loteamento está irregular, a gente está regularizando. Já assisti alguns vídeos seus, então alguma coisa você sabe falar. Já tá craque no assunto, hein? Você já leu algum livro meu? Esse aqui? Regular. Chegou a ler esse aqui ou não? Não? Ah, que Excelente. emoção. Nossa, fiquei feliz, ó. E você tem a versão, você tem a edição mais nova que a minha, viu? Mais nova que do professor aqui, viu? Porque Legal. assim, eu quero regularizar. É, E o antigo procurador era o meu pai. tá. Ele ficou 20 anos tentando regularizar esse loteamento. Ele era corretor do loteamento, depois ele virou procurador e ele tentou, junto com os donos, né, regularizar por 20 anos e não conseguiu. Ele ele conseguiu uma empresa especializada na regularização que está agora tocando e agora parece que vai, porque eles estão em contato direto com o cartório e com a prefeitura. Esse loteamento fica em Boituva, aqui em São Ah, Paulo. tá. E regularização, a gente precisa tomar sempre cuidado, porque tem duas, né? Tem a regularização registral, que é aquela regularização no cartório de imóveis, e tem a regularização administrativa, que é aquela na prefeitura, na União, Estado, município. E loteamento, ele é mais chatinho, porque normalmente nós temos que ter as Mas duas são as regularizações. duas. Tem a administrativa e a que é na prefeitura. Tem duas. Tem a regularização registral, que é no cartório de imóveis, né? Só é dono quem tem o nome no cartório de imóveis, e eu falo cartório, o registro de imóveis mesmo, né? Então, Competente. se tem a matrícula, Se tem a matrícula, você é dono, proprietário, proprietária do imóvel, no cartório de imóveis. Mas isso não quer dizer que na prefeitura talvez o imóvel esteja regular. Às vezes na prefeitura está irregular. O Brasil é meio atrasado, né? Meio não, inteiro, né? Nós não temos um eu acho que é sistema, na prefeitura que precisa regularizar. nós não temos um sistema integrado, né? Na verdade, regulariza aqui e lá está irregular e vice-versa, né? Agora, e Então, eu loteamento, preciso e estar no lo, cartório por loteamento, é isso? o loteamento, a gente precisa tomar mais cuidado, porque para que eu não caia no loteamento irregular, né? Para não gerar crime, essas coisas, né? Então, eu preciso tomar um Eu estou cuidado chamando maior. de irregular pela que eu vi na sua aula. O loteamento irregular ele Isso. dá dor de cabeça, porque o Ministério Público, normalmente, ele tem crime, tem a lei, né? Tem a tipificação criminal, então dá dor de cabeça. Por isso eu falo, quando você vai vender um imóvel, um loteamento, ou você vende a posse, cessão de direitos possessórios e afins, que aí você não vai ter dor de cabeça. Porque quem compra sabe o que está comprando, sabe que está comprando irregular e vai regularizar, ou você faz o loteamento regularizado. O que não pode é vender irregular, porque você vai ter dor de cabeça, normalmente tem, né? O que são os loteamentos regulares? São aqueles que possuem o registro no cartório de imóveis, porém eles não cumprem os requisitos estabelecidos pela prefeitura, como esgotamento sanitário, iluminação pública, a implantação também de escoamento de água da chuva, abastecimento de água potável, entendeu? Bom, então a gente está regularizando junto à prefeitura e ao cartório e com o cartório, então eu acho que deve ser os dois, né? Deve ser os Você está dois. falando. É porque o loteamento É. não tem muito o que fugir. Ou você regulariza os dois, ou você não consegue, né? E me fala uma coisa: vocês pensaram em vender a posse lá? Dividir em uma área menor e vender a posse ou não? Quer vender como loteamento mesmo porque é muito grande? Ele tá como. Ele já foi vendido, né? Assim, quando meu pai entrou, foi na alteração dos donos, né? Então, os antigos donos estavam vendendo. Eu tô com as pastas aqui, eu li uma por uma, né? Então, é tudo contrato de compromisso de compra e venda, e alguns têm matrícula, outros não. É, mas as vendas foram só assim.
que eu entendo, só pela posse mesmo. Entendi. Deve ser tudo contratos de gaveta, vários contratos, né? A área deve ser grande, né? Sim. Aí eu tô com as situações, eu escrevi pra gente... Fica à vontade. Fica à vontade. Tá bom aqui, né? Tá bom. Agora, o Então, que é importante você saber para você ficar craque no assunto, né? Para ninguém te enganar. Nós temos o loteamento regularizado, que é aquele que você tem a matrícula no seu nome, no cartório de imóveis, e na prefeitura você regularizou também. Esse é o loteamento totalmente regularizado. Aí tem o loteamento irregular. O que é o loteamento irregular? É um loteamento que você tem até a propriedade no seu nome, mas na prefeitura você não tem nada, né? Você não regularizou, você não levou a informação para a prefeitura. Então tem isso também. E tem o loteamento clandestino, que é aquele que não segue nenhuma das normas. Não tem registro, não tem nada na prefeitura, né? O irregular, normalmente você tem um registro e você não tem nada na prefeitura. Por que você não tem nada na prefeitura? Porque às vezes você não quer gastar, você quer fugir. Então, você quer fugir do esgotamento sanitário, iluminação pública, implantação de escoamento de águas de chuva, abastecimento de água potável, energia pública, domiciliar. Então, você quer fugir disso, só que o problema qual que é? Você cai no crime, né? Queira ou não queira, o Ministério Público, qualquer denúncia que chega lá, a própria prefeitura, pronto, você já arruma uma dor de cabeça danada, né? E o crime, ele é previsto na Lei 67 e 66 de 79. É um crime antigo, que dispõe sobre o parcelamento de solo. Então, o crime é o crime contra a administração pública. Então, o fator de você dar início, você vendeu, você cometeu o crime. Quem compra, não, mas quem vende, e a pena é de 1 até 4 anos e multa. Então, é uma dor de cabeça, né? Mas é isso quando é clandestino, né? Quando é clandestino. Lá não é clandestino. Tem essa conversa rolando com vários advogados. Eu acompanho meu pai ainda como procurador. Então tem várias ações, é uma coisa que está correndo, mas que ninguém conseguiu concluir. Então, nessa regularização. Era a intenção dos donos, do procurador, de todo mundo trabalhar para conseguir regularizar. Teve também a mudança de governos, né? De prefeitos, né? Agora, uma forma que você tem de regularizar, gastando pouco, né? É fazer uso capião. Você faz uso capião da área toda. Muitas pessoas esquecem, mas o uso capião você pode fazer de uma grande área. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso capião. Então, se você pegar o uso capião ordinário, igual seu pai, ele tem vários contratos de compra e venda, de gaveta, você pode fazer o uso capião ordinário. Outro uso capião que dá para fazer de loteamento, para não cair no loteamento irregular e não cair no crime. Desculpa te interromper, mas lá ele tem a matrícula. Ele tem a matrícula. Tem, a empresa, né? Ela tem a matrícula direitinho dos imóveis. Não tem esse problema. Então ótimo. Já é meio caminho andado, né? Então, assim, as situações. Tem essa regularização que está saindo. Está em fase de sair um edital na prefeitura, notificando os confrontantes, e aí depois disso eles vão pedir uma lista de compradores para a gente, e eles estão fazendo essa regularização por fundiária, como chama? A REURB, regularização fundiária. Que legal. Estão fazendo então? Estão fazendo, que legal. Esses advogados que foram contratados só para essa regularização vão fazer. Que bom, que bom. Então, a previsão é que até dezembro, não sei, né, a gente consiga, os compradores que tem bonitinho vão conseguir ter a matrícula, né? O registro, né? Então, eu imagino que é uma área muito grande. Essa área muito grande, parte já foi vendida, então vai ser regularizado através de REURB, e a parte que não foi vendida dos lotes, aí tá fazendo a regularização, não é isso? Aí a gente tem essa situação, tem essa regularização em andamento. Legal. Fato disso aí, o seu Miguel, que era o antigo procurador, ele faleceu em março, não viu isso foi concluído, mas foi o trabalho dos últimos 20 anos dele, com vários advogados. Aí, então, tem essa regularização em andamento, tem a invasão de terrenos. A área é tão grande, invadiram o terreno lá. E sabe quem invadiu? Antigos advogados que trabalharam lá. Meu Deus.
Oh, meu Deus do céu. Porque eles conhecem, né? Conheciam lá e agora como que eles estão invadindo? Um está invadindo um contrato adulterado. Nossa. Ele está pegando, ele tem 2 lotes de fato que ele ganhou em dação de pagamento dos antigos donos. Ele trabalhou para os antigos donos mais de 20 anos atrás. E ele pegou uns 10 lotes e ele pegou a última página do que são dele, que é dele mesmo, e fez e usou a última parte para fazer tudo, os outros 10 e está lá ocupando dessa forma. Então quem vai lá ele mostra o que não. Que absurdo. Que absurdo. A invasão dele é assim, o contrato adulterado. Esse é um caso. Aí tem outro, invasão de terreno com contrato com assinatura falsa. Também é de um advogado que prestou serviço lá atrás, mas esse foi comprovado que a assinatura dele era falsa, foi um processo criminal, teve perícia, foi concluído de fato que a assinatura não era dos antigos donos, nem dele, uma coisa assim. Mas tem os processos em andamento e ele está lá na posse. Tem lotes que as pessoas pararam de pagar. E eu não estou conseguindo entender a cobrança, eu acho. O último advogado que estava cuidando, ele faleceu também, agora. Nossa. Então eu não sei, eu procurei judicialmente, não achei uma cobrança judicial, porque tenho medo da prescrição, né, pra gente cobrar agora. Essa é uma situação. É um terreno que está dando trabalho, né? Faz parte, né? Eu falo que trabalho a gente sempre vai ter. Tem o trabalho ruim e trabalho bom, né? Eu acho que que ele fez essa cobrança. Como é que fala? Extrajudicial? Judicial. E aí, eu estou vendo com a filha dele, que é advogada também, se ela consegue acesso ao computador para ter e-mails, alguma coisa assim. Outra coisa, nessa regularização passaremos nomes de compradores. Tem acionistas perguntando se você indica passar para o nome dos acionistas pessoa física, como se eles fossem compradores agora nessa regularização. Se isso ajuda ou atrapalha para a parte de não deixar invadir? Não sei se eu fiz a pergunta direito. Fez sim. Pode deixar que eu vou te responder com muito carinho todas, que tem vários problemas para resolver, hein? Mas vai dar certo. Tá, essa é uma pergunta também. Aí tem outro problema. A União cobrando IPR e a Prefeitura cobrando IPTU. Lá são lotes de 20 mil metros quadrados, virou bairro recentemente, né? Antes era uma fazenda que foi loteada, bem rural. Agora ela vai entrar com esse REURB numa condição que ela vai pagar IPTU, mas eu acho estranho porque lá é notadamente rural. Assim, tá? Só tem, mas todo mundo quer receber, todo mundo quer mamar, né? É difícil, né? Então, tem processos da União contra execuções fiscais e tem processos da Prefeitura contra. Então, tem essa questão. Tem uso capião, processos de uso capião. E pessoas que invadiram, imagino, né? No passado. Mas é gente que não vai conseguir, porque eu vi já um vídeo seu que tem que ser posse pacífica, mansa e pacífica. Tá craque, é isso aí. Mas tem isso daí, tem uso capião. Tem processo de danos morais daquela pessoa que a gente brincou falando que falsificou a assinatura e entrou com danos morais. Tem subparcelamento irregular em área invadida. E lá, conforme a lei do zoneamento, né, para aquela nossa área só pode ser lote de 20 mil metros quadrados. Tem gente que invadiu e picotou. E está vendendo. Tem um caso de um terreno, o seu Miguel, o antigo procurador, ele arrendou para tentar conter a invasão, né?
ele arrendou para plantio de cana. E aí esse cara, esse antigo advogado aí, falou, não, isso aqui é meu, e fez um contrato com ele. Agora ele arrendou para o cara que está querendo a posse. A mesma pessoa que estava plantando lá. Tem várias questões para resolver, tem muitos problemas. Eu vou te explicar tudo, viu? Pode deixar. E aqui o último que eu consegui anotar é o seguinte, mas que eu acho que na sua aula já vi a resposta. Aula assim que eu vejo no YouTube, né? Porque para mim é aula de dar um show. No terreno tem uma pessoa que ela está no terreno do lado, ela não deixa a gente fazer nada. Foi um pessoal que queria arrendar, que a gente queria arrendar para eles plantarem lá. Os peões lá chegaram para trabalhar e ela soltou os cachorros em cima dele. Nossa. Não deixa fazer nada, não deixa a gente ter a nossa posse, né? Acho que é turbação. Eu ainda tô... Não, mas tá craque, tá valendo. Turbação, espúria, é isso aí. Então, é isso. Esse loteamento tem todas essas situações que a gente precisa de advogado para resolver. E eu acredito que tenha tido muito, se eu me engano, teve muito problema, porque a Pinhal queria pagar esses serviços, tudo sempre com lote, para advogado. Aí eles começam a confundir as coisas, né? Confunde mesmo. E a trabalhar segundo interesses próprios. E aí bagunçou todo o meio de campo. É complicado. Então, precisa de alguém profissional, isento, né? Aqui fora do circuito. Não, tem muita coisa para te conversar aqui, tem bastante coisa. Primeiro que eu quero te falar é verdade, né? Advogado, eu falo para os meus alunos, hoje eu tenho mais de 6 mil alunos, e eu falo muito isso. Advogado não tem que ficar aceitando carro, terreno, casa. Eu sei que na prática muita gente faz isso, inclusive no criminal, né? Mas tá errado, é feio, não é ético. E a própria OB não permite, a OB não permite. É errado? É errado, é infração ética. O advogado, ele pode até negociar com o cliente, às vezes... O advogado pode até negociar com o cliente, às vezes a compra de um imóvel que o cliente não está usando, uma coisa assim, um exemplo. Mas não pode, a partir do momento que você dá um bem, seja qual for, carro, moto, caminhão, imóvel, terreno, lote, não pode, a OB proíbe isso. Porque perde, a profissão, ela acaba sendo desvalorizada, né? Ela acaba sendo desvalorizada e é o que você falou, perde a relação advogado e cliente, começa a ter interesses próprios, pode ter abuso também para o lado de cá, o lado de lá, então não pode. Então, para começar, esses advogados que fizeram isso acabaram cometendo uma infração ética, né? E não só ética, até cível, né? Então é uma realidade. Não pode. A OB, o estatuto e o código de ética da OB, ele é muito claro nesse sentido, é proibido. Então, está errado para quem aceitou nesse caso? Está errado para quem aceitou. Isso, o advogado, se ele aceitou, ele propôs, ele está errado, entendeu? Então o advogado está errado, tá errado. E a empresa? A empresa não, né? Na verdade, isso está no estatuto do advogado, ele está proibido. O advogado, advogada não pode aceitar bens conforme honorários, no lugar dos honorários, né? Os honorários podem ser pactuados de várias formas, né? Mensais, por êxito, mas não desse jeito, não pode aceitar bens, né? É um erro. Essa empresa que está fazendo a regularização, uma empresa de advocacia que está fazendo a regularização, foi acordado 2 lotes com pagamentos pela regularização. Meu Deus, tá vendo? De novo tá errado. Porque, um exemplo, né, aqui no escritório, eu falo para os alunos isso. Jamais a gente aceitaria dessa forma. Você pode propor que o cliente pague parcelado, você tenta ajudar, cartão de crédito, boleto, hoje é permitido, né? Temos grandes inovações. Mas quando aceita imóvel por parte de pagamento, não é correto. Cometeu uma infração ética grave, viu? Grave. Hoje, se você pode usar isso então com os advogados que estão arrumando encrenca aqui? Pode. Hoje, se você faz uma representação contra um advogado, né, advogada desse que aceitou isso, ele vai ser condenado. Vai ser condenado ao Tribunal de Ética da OB. Esse advogado que faleceu agora, que é o último que estava cuidando, ele trabalhou para essa empresa até 2018. E depois disso ele, não sei se 18 ou 21,
Mas depois disso ele pegou casos contra essa Olha empresa, só. do lado de lá, de uso capião. Meu Deus. Inclusive ele, viu? É. Só que foi depois do prazo. Eu não sei se isso está errado ou certo. Na verdade, acho que em toda a profissão, né, tá cada vez pior. O ser humano, depois da pandemia, parece que não melhorou, ele piorou, né? Tá certo que isso é mais antigo, né? O ser humano sempre foi assim. Difícil, hein? Infração ética, viu? Hoje, se você... Essa também é? Também é. Você trabalhar, mesmo depois que você não está mais trabalhando? Tem duas situações, né? A primeira, o advogado não pode aceitar bens como forma de pagamento, como honorários. Não pode. De forma nenhuma, não tem exceção. E a segunda situação, o advogado não pode advogar para a parte adversária, né? Quando eu assumo uma ação com você, eu fico preso, mesmo saindo ou terminando o que eu tinha que fazer para você em relação ao serviço jurídico, eu fico preso há 2 anos. Eu não posso advogar contra você porque eu sei de segredos, eu sei de informações, né? 2 anos? 2 anos. É limitado. E 2 anos. Ou seja, que horror, hein? Agora, um ponto importante, hein? Tem um monte de advogado aí na parada, eu tô querendo sair fora deles. É complicado. Você vê, tem várias situações a serem resolvidas aí. O que tem que fazer? Em relação aos contratos que foram feitos de forma com assinatura falsa, né? Qualquer situação de simulação, vamos dizer assim. Cabe a ação. O nome da ação é Ação Declaratória de Nulidade com Reintegração de Posse. Ou seja, você vai pedir para o Poder Judiciário dar a nulidade, declaratória de nulidade cumulada com reintegração de posse. Ou seja, você vai pedir para o Poder Judiciário dar a nulidade daquele contrato, que é uma simulação, existe assinatura falsa, né? E além disso, você vai pedir o quê? Você vai pedir a reintegração de posse. Na mesma peça. Na mesma peça, para economizar tempo e dinheiro. E é o certo, hein? É o certo. Mas aí pode colocar todos os lotes no mesmo? Que a pessoa está fazendo Pode, isso? você pode. Na verdade, me parece que tem várias situações diferentes, né? Tem pessoas de má fé, você falou até de pessoas do jurídico, que agiram de má fé, simulando, falsificando. Então, é a ação declaratória de nulidade com reintegração de posse. Já aquele... Nesse caso, só te interromper, Imagina, claro. A gente vai passar, esses terrenos foram vendidos para outras pessoas depois, que não estão conseguindo entrar lá para ter a posse. E essas pessoas agora estão querendo colocar o nome dela nessa lista para a prefeitura, para dar uma atropelada mesmo. Posso fazer isso? Você tem que dividir, até para não errar. Você tem que dividir, são casos diferentes, são ações diferentes. Todos os contratos que foram simulados, falsificados, ação declaratória de nulidade com reintegração de posse. Já aquela pessoa que comprou da empresa mesmo e não pagou, aí a ação é outra. É a ação de rescisão de contrato por falta de pagamento, cumulada com reintegração de posse. Entendeu? Entendi. São ações diferentes porque são situações diferentes. E também pode ser feito paralelamente ações de arbitramento de aluguel. Porque se eu entro no imóvel, não pago, né, a empresa, a pessoa física ou jurídica, e fico lá no imóvel sem pagar, além de rescindir o contrato, é um direito do credor, pode ser cobrado aluguel, arbitramento de aluguel. Porque se a gente rescinde, se rescinde o contrato, não tem que devolver o valor que a pessoa pagou, juros e multa? Então, você tem que devolver, mas é parcial, né? Você não devolve tudo. Você devolve. E aluguel. Na verdade, pode ser descontado aluguel, pode ser descontado documentação. Tem muitos valores que podem descontar. Pode ser que você tenha que devolver 50%, um exemplo, entendeu? Mas muitas vezes quando você faz essa ação, a outra pessoa não quer perder. Então ela propõe o pagamento, né? É onde surgem acordos, né? Você vê? Mesmo que tenha prescrito, eu não sei ainda, preciso apurar isso. Você vê, são duas situações diferentes, né? A ação de nulidade, declaratória de nulidade, e a outra ação de rescisão. Agora, para quem fez uso capião, o certo é fazer o quê? Se habilitar no processo de uso capião, se habilitar. Quando nós somos citados, nós apresentamos a contestação. Quando nós não somos citados, nós temos o direito de nos habilitar.
Então se habilita no uso capião para questionar, falando que não faz jus ao uso capião, porque comprou e não pagou, né, o lote, o loteamento. Então dá para levar para esse lado a tese para conseguir inibir o uso capião, para que ele não seja procedente, entendeu? Entendi. Você vê, então tem situações aí de nulidade, tem situações de rescisão e tem situações aí, a terceira situação seria a situação de fazer habilitação nessas ações dos campeões. Você vê como é complexo o caso? Sim. Agora, a minha pergunta, né? Esses terrenos que foram invadidos, esses 10 aí, que foram invadidos por esses caras que contrato adulterado, eles foram vendidos para outras pessoas que não estão conseguindo tomar posse porque ele chega lá e fala que é dele. E as pessoas que são das pessoas. A gente coloca o nome delas nessa lista da prefeitura agora, elas vão conseguir pela aquela regularização fundiária, né, do meu. Na verdade, você vê, nós temos aí... Tem que pagar aí da posse? Quem fez contrato falso, assinatura, ação de nulidade com reintegração. Quem fez a compra e venda e não pagou, rescisão com reintegração. Agora, quem invadiu, exclusivamente invadiu, ação de reintegração de posse, quando a gente tem a posse. Se a gente tem o registro, aí é ação reivindicatória, são ações petitórias, porque é mais fácil de ganhar e é mais fácil, é mais rápida, é mais séria e menos onerosa, né? Então tem essa diferença aí. E quem tem uso capião da mente, a gente precisa se habilitar. São 4 estratégias jurídicas para conseguir contornar essa situação, né? Pode ser que force um acordo. O terreno que foi comprado, tem a pessoa lá que invadiu. Essa pessoa que vai entrar com a emissão da posse, de posse desse documento agora que a prefeitura vai liberar, ou a nossa empresa pode fazer alguma coisa ainda? Pode fazer, a empresa pode fazer. Na verdade, dá para fazer uma impugnação. O termo correto é impugnação, informando que a posse não é lícita, não é qualificada, ou seja, dá para bater para a prefeitura, a Comissão de Legalização Fundiária, barrar, né? E não dar sequência, não dar andamento. A intenção é que a prefeitura, a Comissão de Legalização Fundiária, chegue à conclusão que tem que ser feito judicial. Não dá para eu regularizar aí não, você vai atrás no judicial, entendeu? Não, entendi. Desculpa. Na verdade, você tem que fazer uma petição para a prefeitura, para a Comissão de Regularização Fundiária, porque a Comissão de Regularização Fundiária é quem cuida do REURB, né? Por que você tem que fazer isso? Porque a Comissão de Regularização Fundiária, a partir do momento que tem litígio, tem briga, eles não vão fazer a REURB. E aí a comissão vai falar assim, ó, você quer regularizar o imóvel? Você vai procurar seus direitos no Poder Judiciário. Não é comigo, prefeitura, porque eu não posso te ajudar. A prefeitura não vai fazer? A prefeitura... dando o nome do comprador, ele não vai dar? A prefeitura, quando você faz a impugnação, na regularização fundiária REURB, ela não faz o registro, ela não dá andamento. Normalmente, o que eles fazem? Eles acabam dispensando, né? Eles acabam gerando a improcedência do pedido, entendeu? Ups. Então aí eu tenho um problema de verdade. Mas se acontecer isso de não regularizar na REURB, que provavelmente vai acontecer, é só se fechar os olhos e depois cabe até a ação de nulidade, você tem uma saída, né? Você pode fazer um levantamento topográfico e fazer o quê? Um uso capião. Um uso capião para regularizar todos os imóveis. É uma saída, né? Ou, se já foi vendido os imóveis, tem outras pessoas possuindo a posse, cada um faz o seu. Entendeu? E aquela que eu vi um vídeo seu sobre a reivindicação A ação reivindicatória da posse, aí é a ação publiciana, né? Quando a gente tem direito de fazer os capião e a gente não faz por algum motivo, às vezes falta de orientação, né? Vários motivos nos levam a não fazer. Aí nós temos o direito de usufruir de uma ação que chama ação publiciana. Para que a gente vai usar essa ação publiciana? Nós vamos requerer ter a posse de volta com base na posse, entendeu? Então tem uma forma que você reivindica através do documento. Do documento. Na verdade, nós podemos pedir a desocupação de um imóvel através do quê? Através do documento, registro. Aí eu vou trabalhar com as possessórias. Quando eu quero a desocupação do imóvel e eu não tenho registro no meu nome,
eu trabalho com as ações possessórias, porque é o que eu tenho, não tem como fugir dessa ação, né? É a única arma que eu tenho, ferramenta. Quando o cliente ele tem a propriedade no nome, aí eu falo para os alunos, jamais nós vamos usar ações possessórias, porque são ações demoradas, cansativas, traiçoeiras. Nós vamos usar a ação mais fácil de ganhar. E qual que é a ação mais fácil de ganhar? Certamente é a reivindicatória. Porque a reivindicatória, a chance de eu ter sucesso é muito maior, porque não se discute a posse, se discute a propriedade, entendeu? E um dos segredos é sempre se habilitar. Quando tem uso capião em andamento, se habilita no uso capião para contestar. Você não pode deixar o uso capião ficar andando sendo que você não concorda. Senão o judiciário vai falar que a posse é mais pacífica e você vai perder a propriedade, né? Agora eu tenho uma pergunta. Como fala? A função social da terra. A função social da terra. Esses loteamentos estão lá e as pessoas estão tomando posse, né? Para pedir uso capião e tal. No caso do loteamento, a atividade econômica dele é a compra e venda. Então, essa não é uma função social nesse caso? A função social, o fator de vender é a função social, né? Quando eu tenho um lote, estou preparando ele para vender, de certa forma eu estou gerando a função social. A função social, ela está onde? Em gerar o uso da propriedade. Na venda eu estou gerando uso. O ideal é usar, morar, ter comércio, né? Mas o loteamento, em regra, também ele gera a função social da propriedade. Então, mesmo que o terreno esteja lá há anos, não tem problema, eu entendo, né? Porque ele está lá para ser vendido. Está lá para ser vendido. Na verdade, é diferente o terreno estar lá para ser vendido, não foi, né? Demora para vender, do que você ter um terreno abandonado, seja rural ou urbano. São situações diferentes, né? Então, ninguém pode usar isso. Eu posso usar esse argumento, né? Se usar esse argumento, tem a contratese, né? Ó, não estávamos usando porque estava sendo vendido. Inclusive, há um anúncio aqui, olha as tratativas aqui, entendeu? Agora, você vê como foi muito mal orientado, né? A empresa, o seu pai. Porque na época, poderia ter feito o quê? Cessão de direitos possessórios. Quem comprasse esse imóvel, bastava comprovar os requisitos, posse, mas pacífica no nome, comprovar os documentos, né? Para comprovar a posse. E aí tem conta de água, luz, energia, manutenções, benfeitorias, e daria para fazer os capião. Aí você fala, mas professor Júlio, como que eu vou fazer os capião com menos de um dia de posse, com menos de um mês, de um ano? Basta usar a soma da posse. Quando você faz o contrato de cessão de direitos possessórios, você pode somar posse, entendeu? Você vê como faltou orientação na época, né? Faltou orientação na época, né? Faltou orientação. Porque não precisava ser loteamento, né? Vender por loteamento, para gerar essa dor de cabeça, né? Eu deixo de lado o loteamento e faço o quê? Cessão de direitos possessórios e afins. Esse contrato de cessão de direitos possessórios e afins, quem está comprando sabe o que está comprando. Sabe a segurança e a insegurança, né? Qual que é o lado bom de fazer um contrato de cessão de direitos possessórios e afins? Você faz os capião no seu nome com um dia de posse. Porque no Brasil existe a tese no Código Civil e no Enunciado 494, existe a tese da soma da posse. Eu faço os capião no meu nome usando a sua posse, a posse de um terceiro, aquele que me vendeu. Ou quando eu recebo a posse de forma não onerosa, né? Então, o seu pai doou a posse para você. Então, você vai fazer cessão de direitos possessórios com base numa cessão de direitos possessórios não onerosa. Então, dá para fazer também. Você vê como foi mal orientado? Se tivesse feito isso, ninguém tinha reclamado. Ninguém tinha reclamado e provavelmente, né, com o passar do tempo, já tinham feito uso capião ou a própria regularização fundiária, cada um a sua, para não ter dor de cabeça, né? É fogo. Muita orientação equivocada aí, né? Então, a prefeitura não vai dar essa... Se alguém fazer impugnação por escrito, ele protocolar na prefeitura, ou digital ou online, a prefeitura vai negar. Ela vai indeferir. E tem casos que acontece o pior, a prefeitura acaba deferindo, mas no cartório você não consegue registrar. Porque quando eu faço uma REURB, uma regularização fundiária, a prefeitura, a comissão de regularização fundiária, ela faz o quê? Ela expede uma certidão, que chama certidão de regularização fundiária, você pega essa certidão e vai lá no cartório registrar. Se tem litígio, o próprio cartório não registra. É muito difícil passar para a prefeitura vai negar, vai ser improcedente o pedido, né, vai ser indeferido.
Mas não tem jeito, a prefeitura ela indefere e quando de forma errada, equivocada ou por outro contato que você tem na prefeitura acaba passando, o cartório não registra, porque tem litígio, entendeu? Entendi. Então a gente vai ter que fazer uma nova lista de compradores e passando só quem não tem nenhum tipo de briga, né? É complexo o caso, hein? Sobrou uma... Tudo bem, tudo vale, tudo é aprendizado, mas é uma dor de cabeça, né? E o problema que foi, é o que você falou, se foram feitos negócios, fica com 2 lotes, fica com um lote. Pegou advogados ruins, porque um advogado que aceita isso é um advogado ruim, eu falo. Não é um advogado que tem serviço, senão não aceita, porque sabe que é antiético, vai atrapalhar a carreira dele ou dela, né? Então é um advogado fraco, um advogado ruim, não é estudioso. Ele fez pela ganância, só que a ganância muitas vezes não tem bagagem intelectual para ajudar, né? Ele fez bobagem, né? Que coisa chata, hein? Que situação chatinha, hein? E são muitos lotes que foram vendidos? Invadidos os 10 lotes. E que foram vendidos? Tem mais invadidos. Mais? Nossa. Lá tem 162 lotes no total, entre vendidos e cada um de 20 mil metros quadrados. Nossa. A gente tem cerca de uns 30, mais ou menos, que falta a gente pagar. Você vê, o grande erro começou lá no começo, porque ou fazia o loteamento regular, ou se fosse gastar muito, não quisesse desembolsar isso, faria a venda da posse, né? No Brasil é comum a compra e venda de posse. É arriscado, mas as pessoas compram, porque a compra e venda de posse no Brasil ela existe. Anunciaram 494 da Quinta Jornada de Direito Civil. Mesmo sendo arriscado, a pessoa compra para sair do aluguel, para realizar o sonho da casa própria. E ela mesma faz o escapeão com base na soma da posse, né? Então, começou lá atrás os erros, né? E você vê como tem ações diferentes? O caso complexo, tem várias ações diferentes. Quais seriam os seus honorários? Você pegaria um caso complexo desse?